Poucos jogos conseguiram mudar uma franquia, e menos ainda conseguir mudar uma indústria inteira. Mas em 2005, um único jogo fez exatamente isso. Quando muitos acreditavam que a série Resident Evil estava ficando muito repetitiva, a Capcom apostou tudo em uma mudança radical. Câmera diferente, combate mais intenso, inimigos inteligentes, uma mistura perfeita entre ação e terror, e o resultado, um dos jogos mais influentes da história. Depois de mais de 20 anos, uma pergunta continua relevante. Por que Resident Evil 4, lançado originalmente em 2005, ainda é considerado uma obra-prima? Hoje vamos revisitar sua criação, suas inovações e descobrir por que esse clássico continua sendo uma referência até os dias de hoje. No início dos anos 2000, a franquia Resident Evil enfrentava um problema. O formato dos jogos clássicos começava a mostrar um sinal de desgaste. As câmeras físicas e os controles de tanque, que antes ajudava a criar tensão, já parecia ultrapassado para a parte do público. Embora o Resident Evil Verônica tenha sido bem recebido, a série precisava evoluir, mas a Capcom sabia que precisava fazer algo radical. Mikami toma uma decisão arriscada. Ou a franquia mudava completamente, ou corria risco de desaparecer. Pouca gente sabe, mas Resident Evil 4 passou por diversas versões antes do lançamento. Uma delas era tão diferente que acabou se transformando em outro jogo. Esse projeto evoluiu e depois disso, outras ideias surgiram. Entre elas, uma versão com elementos sobrenaturais, uma versão focada em alucinações e várias outras, mas nenhuma convenceu a equipe. Foram anos de testes, cancelamentos e recomeços, mas nesse processo difícil, permitiu que a Capcom refizesse suas ideias, até chegar o formato que mudou tudo. A maior inovação do Resident Evil 4 parece simples nos dias de hoje, mas em 2005 foi revolucionário. A câmera, posicionada atrás do ombro do personagem, mudou completamente a forma como jogávamos. Ela aproximava o jogador da ação. Cada disparo parecia mais intenso, cada inimigo parecia mais ameaçador, cada corredor escuro se tornava imersivo. Essa expectativa criou um equilíbrio perfeito entre imensão e controle, tão perfeito que influenciou dezenas de jogos. Hoje, as câmeras em cima do ombro é um padrão da indústria, mas tudo começou aqui. Resident Evil 4 transformou cada encontro em um quebra-cabeça. Você não atirava apenas para eliminar os inimigos. Você precisava pensar, mirar na perna para derrubar, mirar na cabeça para atordoar, usar chutes para economizar munição, escolher a arma certa para cada situação. Essa mistura entre ação e estratégia criou um ritmo viciante. Mesmo depois de dezenas de horas, o combate continua divertido. Isso acontece porque o jogo entende algo fundamental. Variabilidade gera engajamento. Novos inimigos, armas e desafios surgem constantemente, e o jogador nunca fica confortável. Os zumbis clássicos eram lentos, os ganados não. Eles correm, usam armas e se adaptam ao jogador. A primeira sequência do vilarejo continua sendo uma das introduções mais memoráveis dos videogames. Sem título longo, sem explicações excessivas, o jogo simplesmente jogava você ao caos, e você aprende sobrevivendo. Além disso, o jogo apresentava inimigos inesquecíveis. O Dr. Salvador, é o Gigante, Garrador, Regenerator e o Verdugo. Cada um existe uma estratégia diferente, cada encontro é único. Um dos maiores méritos de Resident Evil 4 é o seu ritmo. O jogo está sempre mudando. Quando você se acostumava com o vilarejo, surge o castelo. E quando você se acostuma com o castelo, chega a ilha. Novas armas, novos inimigos e novos desafios. E entre momentos intensos, o jogo oferece pausas estratégicas. E aí entra um dos personagens mais icônicos da franquia, o misterioso comerciante.
O sistema de comprar e melhora de armas teria uma sensação constante de progresso. Você tinha um objetivo, sempre queria juntar mais dinheiro, sempre queria desbloquear a próxima melhoria. Esse ciclo mantém o jogador envolvido do início ao fim. Resident Evil 4 não é apenas terror, também é uma ação exagerada, humor. Okay, I have only one very important question. You got a smoke? Got gum. Momentos absurdos. E tudo isso funciona graças ao protagonista, Leon S. Kennedy. Deixou de ser um policial inexperiente de Resident Evil 2, agora é ele confiante, sarcástico e extremamente carismático. Suas frases se tornaram icônicas. O jogo abraça o exagero sem perder a sua identidade. E é essa mistura entre terror e ação que cria uma experiência única. Resident Evil 4 sabe exatamente o que quer ser e executar essa visão com perfeição. É impossível medir o impacto do Resident Evil 4. Seu DNA está presente em inúmeros jogos modernos. O jogo foi relançado em praticamente todas as plataformas imagináveis, e mesmo assim, continua conquistando novos jogadores. Em 2023, a Capcom lançou o remake de Resident Evil 4. O mais impressionante, o remake funcionou porque o original já tinha bases extremamente sólidas. Uma prova de por que grandes jogos não envelhecem, eles apenas encontram novas gerações. Resident Evil 4 não é apenas uma obra-prima apenas por causa da nostalgia. Ele é uma obra-prima porque continua divertido, continua criativo e continua influente. E mesmo depois de mais de 2 décadas. Poucos jogos conseguiram revolucionar uma indústria, menos ainda permanecer relevantes depois de tanto tempo. Resident Evil 4 fez os dois, porque quando o jogo continua sendo referência após 20 anos, ele deixa de ser apenas um jogo, ele se torna uma história. E você, qual foi o momento mais marcante da sua jornada em Resident Evil 4? Deixe nos comentários. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe um like. Até o próximo vídeo.